é o que nós percebemos então aqui nesse texto. Jericó foi o primeiro desafio do povo de Deus depois da travessia do Rio Jordão. Nas mensagens anteriores, nós falamos a respeito dessa travessia e como deveria ser essa travessia e que atitudes o povo devia tomar e que passos o povo devia dar para que pudesse atravessar de forma segura o Rio Jordão. Então, o primeiro desafio que estava ali diante do povo era o próprio Rio Jordão. Mas agora o povo saiu da Transjordânia e entrou, então, na Terra Prometida. Atravessou o Rio Jordão e depara-se, então, com o seu primeiro desafio além do Jordão, que era a cidade de Jericó. Agora veja o que o autor do livro de Josué, e alguns entendem que foi o próprio Josué na sua maior parte, no versículo 1, falando a respeito dessa cidade. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Veja a ênfase, né, que é dada aqui, à situação. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. E quando então nós lemos, estudamos essa história, nós percebemos que os maiores inimigos do povo de Deus aqui, nessa situação, não era o exército de Jericó. Não eram os soldados que estavam atrás daquelas muralhas, mas eram as próprias muralhas e as portas extremamente fechadas. Então, as muralhas aparentemente intransponíveis e as portas também aparentemente difíceis de serem rompidas, estavam rigorosamente fechadas. Eu afirmo isso porque depois que eles entraram, que as muralhas ruíram, caíram por terra, eles venceram os inimigos de Jericó com facilidade. Então, o maior desafio do povo eram as muralhas que estavam ali diante deles, intransponíveis, humanamente falando. E é então que nós tiramos a primeira lição para as nossas vidas. Amados, em nossa caminhada, em nossa jornada nessa terra, em direção à terra prometida, nós vamos enfrentar muitas barreiras, muitas adversidades. Muralhas intransponíveis muitas vezes surgirão no nosso caminho. E a postura que assumirmos e as atitudes que tomarmos diante dessa situação serão determinantes para a nossa vitória ou para a nossa derrota. Em todas as áreas do nosso viver. E também na vida da igreja, no cumprimento dos propósitos de Deus nessa terra. E nós percebemos isso claramente nesse texto. Como vencer as muralhas da vida? Como vencer as barreiras aparentemente intransponíveis na nossa caminhada? Porque nós percebemos que o fato de sermos crentes, de sermos cristãos e de sermos igreja, não nos torna imunes, isentos de enfrentarmos lutas, adversidades, situações difíceis do nosso viver e que muitas vezes, humanamente falando, não sabemos o que fazer. É então que Deus nos leva a olhar para a sua palavra e a experiências como essas, para mostrar a nós e revelar a nós as atitudes que nós precisamos tomar, para que possamos vencer todos os obstáculos, todas as barreiras do nosso viver, porque Deus é o maior desejoso de que nós sejamos de fato e de verdade mais do que vencedores nessa terra. Amém, amados?